deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Também invocando a proteção da Santíssima Virgem Maria, nossa padroeira, padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, muito bem, é uma alegria então, estar aqui. Obrigado de novo. Pode ficar à vontade, você pode falar o que achar que é mais relevante. Eu estou achando interessante a Nossa Senhora de Guadalupe. Isso, a gente quer falar, falando da coisa, isso é bem relevante. Nós dois estamos com ela. Tá, achei já de cara, achei bom já. Mas, a live então, obrigado, Padre Pablo. Bom, foi uma honra, né, conhecer o senhor, conhecer o Padre Pablo lá no Rio de Janeiro. Foi alguém que, sinceramente, cujo testemunho me edificou, né? Fez parte até da minha história, também do meu discernimento vocacional, né? Também acompanhar a tua história. Então, também é uma alegria estar aqui, né, partilhando. E tem um padre amigo meu que ele fala que um testemunho, né, sempre tem que ser um testemunho ABC, né? Autêntico, breve e cristocêntrico, né? Então, breve eu não sei se eu consigo ser, né? Mas espero ser autêntico e cristocêntrico. Então, mas assim, começando, né, da infância, da religiosidade, de família. Bom, eu fui criado numa família católica, né? Minha mãe é muito católica, sempre, sim, já desde que eu era criança, minha mãe teve uma experiência de conversão, né? E desde que eu era criança, minha mãe é de missa diária, né? E enfim, ela participa do Opus Dei e tudo, né? Então, assim, ela é uma pessoa bem, assim, de formação bem católica, e sempre fui criado nesse lar, né? Desde criança, né? Indo na missa aos domingos, e recebendo a catequese, participando, né, de formações, assim, né? Claro que a gente tem momentos, assim, que a gente está mais aceso na fé, menos aceso, né? Sempre tive essa intuição, acho que foi a comida da minha mãe mesmo, né? Assim, de um certo carinho filial, né? Em relação a Deus, né? De Deus que realmente me amava, né? Sempre me senti, né, um filho amado por Deus, né, de maneira particular, né, cuidado com muito carinho. Meu pai não é religioso, né, meu pai, nós somos de família, do lado do meu pai eu sou de família libanesa, né, tá na cara, né, mas do lado do meu pai a gente é de família libanesa, a família dele lá no Líbano era ortodoxa, e quando vieram ao Brasil, meu pai foi batizado na igreja católica, tudo, não eram muito religiosos, né, nem meu avô nem minha avó, do lado do meu pai. Eram cristãos, tudo, mas não eram particularmente muito religiosos. Meu pai também não teve uma criação muito religiosa, e eventualmente ele teve um momento, assim, na minha infância, que ele se aproximou mais, né? Ele chegou a participar da missa com a gente, tudo, né? Mas depois ele teve, assim, um momento ali que ele realmente acabou se afastando mesmo, né? E da fé mesmo, e aí ele acabou, mas nem se dizendo, assim, abertamente, né, cristão, né? Tu crê em Deus, né? Assim, crê em Deus de maneira geral, assim, é uma pessoa muito ética, muito boa, né, muito, assim, moral, né, e se ele sempre foi, né, um exemplo de pai, assim, né, como ser humano, né, mas em relação à religiosidade, nem tanto, né. E, bom, o que eu posso dizer da vocação, né, minha vocação, eu não sentia a vocação de ser padre quando eu era criança, sempre tive admiração, muita admiração pro padre, pro consagrado, alguém que foi chamado por Jesus Cristo, né, e eu sentia isso, eu admirava, né, mas não sentia que Jesus me chamava a ser padre. Claro que eu fui sentir essa vocação mesmo com 28 anos, né? Eu já estava no 4º ano da residência de neurocirurgia, que foi, assim, explicitamente, eu comecei a realmente procurar esse caminho, né? Claro que quando a gente olha para trás, a gente começa a ver alguns sinais, assim, né, de que talvez houvesse alguns indícios, né, de chamado ali atrás, né? Mas isso eu olhando hoje, né, para trás. Então, por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente, eu ia numa missa lá que eu gostava muito, que era um padre muito inteligente, tinha uma família muito boa, tudo. Ele era monge beneditino na época, hoje ele é padre diocesano. Eu lembro que nas preces da oração da Assembleia ele sempre rezava para que Deus mandasse numerosas e santas vocações para a igreja. E aquilo mexia comigo, assim, que eu pensava, nossa, Deus precisa, né, de pessoas que se entreguem para Ele e que realmente se doem totalmente, né? Ele precisa de pessoas, né, para a igreja dele, né, e eu senti assim, ele pode me chamar, né, se ele me chamasse eu diria sim, né, eu quero poder dizer sim, um pouco como Isaías ali em Isaías 6, né, assim, quem irá por nós, né, me chame, eu vou, né, mas assim,
mas eu não me sentia chamado, né, de maneira nenhuma por Deus naquele momento, né, e era só, acho que talvez algo que eu já, se ele me chamasse, eu iria, né, mas de qualquer maneira segui, né, e tive muita dúvida na minha carreira, se eu faria engenharia ou se eu faria medicina. Acabei optando pela medicina, muito também, meu pai incentivou muito, mas foi uma área que eu aprendi a amar muito. Não fui para a medicina de paixão inicialmente, eu fui porque era uma área boa, gostava de biologia, estudei, eu era estudioso e tudo, né, e prestei, fiz assim, fui aprendendo a amar, na verdade, no meio do caminho, mais do que não foi uma paixão à primeira vista, né, mas não desgostava também, né, fui fazendo, fui estudando, e na verdade que eu aprendi a gostar mesmo da medicina foi quando eu comecei a atuar, né, assim, na residência. Então, assim, na residência que eu comecei a me sentir médico mesmo, né, porque na residência, eu lembro até do seu testemunho, é muito intenso mesmo, tudo tá na sua mão, né, e enfim, né, e também isso faz a gente crescer, né, além dos muitos erros que a gente comete, né, infelizmente, mas também tem muitas, assim, é interessante que a gente cresce também, né, muito como ser humano. E aí lá eu aprendi realmente a amar, né, porque lá você toma contato mesmo com a necessidade das pessoas, o sofrimento, o bem que você é capaz de fazer, né, também de sendo bom médico e tudo. Então foi realmente durante a residência que caiu assim a ficha de começar a amar mesmo aquilo ali, pelo bem que a gente se torna capaz de fazer, né. Mas também na residência foi o momento mais assim sombrio e difícil da vida. Quer pular, quer ir um pouco antes? A residência foi direto. Sim, foi direto, exatamente. Então, durante a faculdade eu cheguei a namorar uma pessoa, tudo, né? Aí depois entrei na residência diretamente para neurocirurgia. E, bom, o senhor sabe, né? Residência é difícil, acho que para todo mundo, acho que todo médico que assistir sabe disso, né? Mas acho que especialidades cirúrgicas em particular são mais assim sofridas, né? Mais intensas, né? Tanto no quesito assim de horas, né? E plantões, de sono. Porque eu queria uma residência tranquila. Aí fui pro servidor estadual em São Paulo, a cabeça do pescoço era da Otoinha. Aí foi uma armadilha fatal. O meu não fui enganado não. Todo mundo fala, mas você é louco, você vai fazer neurocirurgia mesmo, você sabe que é difícil e tal, que o cara mora no hospital, né? E de fato a gente praticamente mora no hospital mesmo, assim, né? Enfim, isso exige muito da gente, né? Fisicamente até, né? Então, e pra mim foi difícil, porque eu até pro sono, assim, era muito difícil, né? A neurocirurgia na época, hoje em dia, graças a Deus, melhorou, né? Acho que também tem que melhorar mesmo, né? Mas na época já teve, assim, a gente tinha, além da rotina, né, 7 a 7, né, tinha 140 plantões, assim, noturnos, feriados no ano, né, então, assim, teve várias vezes meus colegas, eu tive a graça de Deus que eu pude fazer residência em Campinas, onde a minha família morava. Então eu morava em casa, né, não precisava me preocupar com nada, e fazer residência, eu voltava para casa, comia, corria e dormia, era isso minha vida, né, se eu não fizesse isso também eu não tinha saúde mental, né, então comia, corria, dormia. E era muito assim, intenso, né? Mas eu tive essa graça de Deus, né? E minha família foi muito presente. Eu lembro que eles iam lá no pronto-socorro, me levavam comida, me levavam pizza e tal. Então, assim, também eu senti que isso era a mão de Deus mesmo. Mas eu estava muito longe de Deus, assim, interiormente nessa época, né? Porque eu tomei muito contato com o sofrimento das pessoas, né, de maneira geral, mas particularmente na neurocirurgia os pacientes são muito graves, né, sequelas muito graves e coisas assim muito sérias. E o meu próprio sofrimento também, né, eu estava sofrendo ali, aquela rotina, aquele horário, enfim, as questões assim, às vezes de humilhações, então isso qualquer lugar tem, né, mas de maneira geral também existe na residência, né, e enfim, tomando toda essa questão do sofrimento, assim, me fazia muito, assim, achar que Deus era ruim, né, assim, que ele deixava as pessoas sofrerem, me deixava sofrer junto, né, enfim, né, e então eu ia na missa aos domingos, ia porque, enfim, é obrigação, né, tem que ir, senão é pecado, né, tal, né, então eu ia, não deixei de ir na missa, nunca abandonei a fé, né, assim, mas interiormente eu me sentia muito longe de Deus, muito, assim, não queria, né, na bondade de Deus, e não conseguia entender, né, como é que Deus era bom enfim, mas mas nesse mesmo momento, principalmente no primeiro ano, né, no final do primeiro ano, eu comecei nessa inquietação toda, né, eu comecei a sentir muitas coisas assim que mexiam comigo, né, eu lembro particularmente um paciente assim que muito grato, né, às vezes os pacientes ficam agradecidos, dão alguma coisa, ela me deu um cartão ali, né,
E aí, naquele cartão ali, acho que era até de alguém evangélico, né? Tava lá o salmo: o Senhor olhou a terra dos altos céus, né? Para o gemido dos cativos escutar, né? E aquilo assim, eu olhava aquilo assim e falei, nossa, mas sabe, eu estava numa situação tão assim, sombria, eu olhei naquele salmo assim e falei, nossa, o Senhor olhou a terra do alto céu. Quer dizer, ele está de fato assim, olhando lá do alto céu e está escutando o gemido dos cativos que sofrem aqui embaixo, né? Assim, isso mexia, sabe? Nossa, caramba, né? E aí nisso eu comecei a ter uma certa inquietação intelectual, assim, né? De querer conhecer mais, né, assim, um pouco. Comecei a ler aquele livro O Mero Cristianismo, do C.S. Lewis, né, que hoje chama Cristianismo Puro e Simples. Isso mexeu, nossa, quer dizer, pessoas inteligentes, né, tiveram esses questionamentos que eu tenho, né, e deram boas respostas, né, pensaram a respeito disso, né, então, assim, isso começou a mexer comigo, né. Outra coisa que mexeu comigo, eu lembro que eu fazia uns estágios aqui em São Paulo, e meus pais se casaram aqui, né, lá no Santuário Nossa Senhora de Fátima, de Sumaré, né. E eu estava fazendo estágios no HC, ali, no HC da USP, na Beneficência Portuguesa, e eu estava ficando hospedado ali um pouco perto, né, de Sumaré. E semana passada, padre, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, de Sumaré. Então. Maurício lá perto. É bonito lá, né? Eu metrô até Santuário lá, aproveitei e rezei lá. Rezei bem. É lindo, né? É muito bonito, né? E aí, assim, eu lembro que eu tinha visto nos filmes do casamento dos meus pais e tudo, mas eu não, enfim, eu senti um desejo, fui lá conhecer, né, a igreja que meus pais casaram, né? Eu fui lá conhecer, assisti missa lá, né? E aí eu comecei, sempre que eu tinha estágios, né, mais tranquilos, né, eu comecei a fazer esse propósito. Eu sempre admirei minha mãe, que ia na missa todo dia, né? E eu pensava, quando eu for mais velho eu vou fazer isso também, né? Igual a minha mãe. Hoje não, né? Igual o Santo Agostinho, né? Hoje não, mas quando eu for mais velho eu vou fazer isso, né? Acordar mais cedo, ir na missa todo dia e tal. Aí eu comecei, quer dizer, assim, às vezes tinha um outro dia um pouco mais livre, né? Assim, às vezes eu saía um pouco mais cedo e tal. Posso ir na missa, né? Aí eu comecei a ir na missa, assim, durante a semana, né? Um outro dia. Acho que também já era Deus, né? Um pouco, né? Da vocação já despontando, né? Então, tanto a busca intelectual quanto esse desejo, né? De estar ali mais em oração e tal. Mas não era nada explícito religioso, né? Nessa época, né? E aí, bom, eu comecei Um parênteses aqui. No primeiro ano, o questionamento. Isso. Aí, o Salmo, C.S. Lewis e assim outras experiências. Isso. Aí, em particular... O que formou na sua mente? Qual foi a ideia que veio na sua mente para te acalmar o coração com relação ao sofrimento que você questionava antes? Dos pacientes, de pessoas que ficam com sequelas, e Deus, né? O que acalmava o seu coração, que veio e falou, não, eu agora consigo entender um pouco melhor isso, né? Qual foi o conceito que... Eu comecei a ler muito, que marcou muito, foi Santo Agostinho, né? Então, a partir daí eu comecei a li as Confissões, né? E li um pouco da Cidade de Deus também. E isso foi me encantando cada vez mais. E essa visão, assim, de providência de Deus, né, do Deus providente, né, e que é capaz de usar tudo para bem, né, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que a gente não compreenda totalmente, né, então, assim, isso começou a me formar um pouco mais, né, assim, interiormente, mas eu não tive uma resposta explícita naquele momento, né, mas eu comecei a me acalmar um pouco mais. Sempre que eu li as coisas de Santo Agostinho, me acalmava um pouco mais, né, essa visão mesmo de um Deus realmente providente, né, que realmente está no controle de tudo, né, que olhou a terra do alto dos céus, né. Então, assim, mas foi isso, assim, eu não tinha essa visão, essa resposta exata, né, para o sofrimento. Acho que até hoje... Falar que tira um bem de todo mal, né, assim... Isso, que até é capaz de tirar um bem de todo mal, né, que o sofrimento para o justo ele é salvação e para o injusto ele é condenação, né, então, assim... tudo isso acabava me formando bem, assim, né? Mas eu não tive respostas explícitas em relação a isso nessa época, né? Mas de qualquer maneira, interiormente eu me sentia mais em paz, né? Assim, nessa visão de um Deus providente, que é bom, é um bom pai, né? Que cuida, né? Mas foi isso, né? E aí eu comecei a ficar muito encantado por isso e tudo, né? O fato é que era basicamente isso. Eu tinha a intenção de futuramente talvez validar meu diploma e fazer algo nos Estados Unidos, algum fellow, alguma coisa assim. Eu tinha muito esse desejo, né, de ser médico lá, de fazer alguma coisa por lá. E comecei a estudar para isso. E nessa mesma época eu comecei a namorar uma pessoa, né, uma moça, né, que era também residente ali e tal.
e ela não era católica, né? E então, assim, isso me levou, assim, me colocou diante de muitos questionamentos, assim, né? E, quer dizer, era uma pessoa maravilhosa, né? A família muito boa também, tinha uma história muito impressionante, assim, bem interessante o testemunho cristão deles, assim, né? Mas claro, sempre te coloca, né? Diante dos questionamentos da fé, né? Por que eu creio nisso, né? E enfim, buscar as razões. Eu sempre tive uma boa formação, mas nunca tinha caído a ficha de certas coisas, né? Pensando, nossa, mas realmente Jesus Cristo está presente na Eucaristia, né? Tem gente que não acredita nisso, né? Então, assim, é Ele mesmo, né? Quer dizer, de fato, os pecados são perdoados na confissão, né? Isso é parte da nossa fé, né? A gente vive apenas uma vez, né? Não tem outra vida, né? Enfim, esses dados básicos da fé católica, né? A intercessão dos santos, a vida deles, né? Foram coisas que assim, claro, eu sempre tomei isso como a parte da minha vida mesmo, mas quer dizer, eu só falei, nossa, mas é isso mesmo, quer dizer, tem gente que de fato não recebeu isso, né, como um dom de Deus mesmo, né, e eu pensava, mas eu não sou melhor, né, que essas pessoas, né, essas pessoas, assim, não têm essa fé, eu tenho, e eu não fiz nada para merecer essa fé, na verdade, né, eu recebi dos meus pais, né, foi um dom que Deus me deu, um presente, né. Eventualmente, lógico, esse relacionamento não foi para frente, mas isso me colocou no seguinte questionamento, assim, né? Eu me sentia muito amado por Deus, né? Muito. Naquele momento eu me sentia muito querido, um filho favorito dele, né? Eu tinha recebido tudo. Tinha recebido uma profissão maravilhosa, possibilidade de ajudar pessoas, eu tinha recebido saúde, casa, família, tudo. Então, eu não podia reclamar de nada, tinha tudo. Mas dentre os dons que Deus tinha me dado, e eu me sentia muito amado por Ele, eu sentia que o mais precioso era a minha fé, né? E que eu não merecia, assim, eu não tinha feito nada para merecer isso, né? Eu recebi a possibilidade de receber a Eucaristia, a possibilidade de me confessar, enfim, a fé, né? A fé completa, né? Toda a revelação, né? E eu me sentia, nossa, mas diante de todos esses dons que Deus me deu, e eu teria que prestar contas um dia a ele, né? Assim, o que Deus me pede, né? Assim, puxa, me deu tantas coisas na mão e um dia eu vou chegar diante dele, né? Com tudo isso na minha mão e eu vou ter que mostrar para ele, né? Assim, com esses talentos, né? O que eu rendi, né? E eu sentia que dentre todos esses talentos, todos esses dons, o mais precioso era a minha fé, né? De todos eles. E eu sentia vivamente que Deus queria conversar comigo, assim, que ele queria falar, porque ele me chamava, que ele queria falar comigo, ele, pessoalmente, né, Jesus Cristo, né, que ele era uma pessoa viva e que ele chamava, de fato, né, que ele tinha algo, uma vocação para mim, né, um chamado, ele me chamava pessoalmente, né, a mim, como filho, né, assim, e aí eu pensei, nossa, mas se ele quer falar, eu preciso ouvir, né? E eu tinha já na adolescência, eu tinha experiência já de fazer oração, de ler a Bíblia, rezar o terço, mas assim, eu não fazia mais isso, eu não fazia mais nada, né? De maneira geral, né? Quando eu fui entrando na medicina e tal, ia na missa aos domingos e era isso, né? Minha vida de oração era basicamente essa, né? E aí depois falou, não, se Deus quer falar, eu preciso abrir o ouvido para ouvir, né? E para ouvir, né, eu falei assim, eu vou fazer o que eu aprendi que é o que eu tenho que fazer, né? Assim, vou tentar ir na missa quando eu puder ir, vou, enfim, começar a ler, né, ler o Evangelho, eu li a Imitação de Cristo, né? Para fazer direção espiritual, né? Se ele quer falar, eu quero ouvir, né? Rezar o terço. Comecei a fazer essas coisas assim, essas práticas, né? De piedade, mas não assim, como um modo de abrir o ouvido, né? Eu falei, ele quer falar, eu quero ouvir, né? E aí, nessa direção espiritual, eventualmente, eu fui com esse padre aí que era bem inteligente aí e tal, bem inteligente. E aí comecei a fazer direção espiritual com ele e tal. É interessante que, assim, no final, eu não... Assim, como direção espiritual... Bom, hoje eu tenho alguns conselhos que ele me deu que até hoje eu carrego, que são bem interessantes, assim. Mas a gente acabava falando de tanta coisa, assim, às vezes de doutrina, de história da igreja e tal, não sei o que espiritualmente a gente até não tratava de tanta coisa. Mas uma das coisas que ele me falou foi, olha, por que você não reza a liturgia das horas, então, né? Eu falei, tá bom, né? Eu ia fazer um estágio no exterior, nos Estados Unidos nessa época e tal, né? Falei, eu baixei o liturgia no celular e tal, comecei a rezar, né? Pois em e achei... não, rezei o liturgia mesmo em português e tal, mas eu fiquei encantado, né? Os salmos, né? Sempre me encantaram muito, né? Assim, eu gostei muito, né? Mas particularmente me encantou a oração das completas, né? E eu lembro desse momento eu ali morando sozinho, né? Antes de dormir, rezando a oração das completas, né? E aí falando ali, Senhor, em vossas mãos entrego o meu espírito,
deixar agora o vosso servo em paz, né? Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila no fim da vida, morte santa. Eu pensei, nossa, mas eu estou dizendo isso mesmo para Deus? Quer dizer, eu estou falando de coração isso, né? E realmente, né? Se ele me chamasse hoje, né? Para diante dele, poder chamar, né? Eu posso fechar o olho aqui e abrir o olho diante dele, né? Na hora de dormir, né? Que vida que eu gostaria de trazer diante dele, né? E aí, nessa hora, assim, eu senti que foi mais explícito, né? E eu pensava assim, puxa, né, como médico, né, eu ajudava as pessoas e tudo, mas a gente sabe, né, tudo, o senhor sabe muito bem, que como médico ajuda ali um pouco, né, às vezes você nem consegue ajudar todo mundo, né, e eventualmente aquelas pessoas que a gente ajuda ficam doentes de novo e vão acabar falecendo, né, e por outro lado eu pensava, nossa, mas uma alma, né, que você salva de verdade, que você põe no céu, né, que você alimenta, né, com o corpo de Cristo, você perdoa os pecados dela com a confissão, né, a unção dos enfermos, ela tá salva, ela não, assim, você não perde ela nunca mais, né? É uma coisa, é um trabalho assim, maravilhoso, né? E eu pensava assim, diante de tudo isso que Deus me deu e diante da minha fé, que é essa, né? E os sacramentos e principalmente, né? Mas também assim, da crença que é uma única vida, não tem outra, né? Essa única vida que eu tenho, não tem outra chance, não creio em reencarnação, não existe, né? É uma vida, chegar diante dele com ela nas minhas mãos, né? Se fosse hoje à noite, eu gostaria de chegar tendo sido padre dele, né? Assim, chamado por ele, enviado por ele e fazendo a missão dele, né? É o que eu gostaria de ser, assim, se eu pudesse escolher, né? Então, assim, nessa hora que eu falei assim, não, acho que realmente talvez eu tenha que discernir, né? Se eu tenho a vocação para ser padre, né? Então foi depois, sim, completas, meditando essa oração das completas. Isso foi quando foi mais explícito mesmo. Aquilo que sempre toda a igreja pede, os santos pedem, que no final da noite a gente medite a nossa morte, né? O encontro com Jesus, e se eu morresse hoje? Isso. E aí surgiu o desejo que eu preferiria ser sacerdote. Eu preferia chegar diante dele tendo sido padre na minha vida, gastando minha vida com isso, né? Eu só posso gastar minha vida com uma coisa, né? Não posso gastar com outras. É isso, entendeu? Uma única vida, né? Então, eu gastaria minha vida deste modo, né? Diante de todos os dons que ele me deu, né? Em gratidão, né? Sentindo o filho amado dele, né? E aí, eu comecei enfim, procurar, né? E buscar, e aí, você não sabe nada, né? A gente não sabe, né? Como é que é. Não sei se eu vou ser monge, que eu vou ser padre diocesano, onde que eu vou buscar... Mosteiro de São Bento, os franciscanos, não sabia de nada, né? Você vai batendo nas portas, né? Vai mandando e-mail, né? Ligando. E aí depois, eventualmente, numa direção espiritual, fala, por que você não fala no seminário diocesano lá, né? Então, nessa época, eu estava trabalhando já no Exército, né? Então, terminei a residência, né? Pensei, bom, qualquer coisa que eu fizer, também eu vou terminar a residência, né? Enfim, é uma coisa que eu senti que eu deveria fazer, né? Deveria terminar, estava já perto do fim, né? E até mesmo pro meu próprio pai, né? Acho que teria sido muito difícil para ele, né? Se eu não terminasse minha residência e tudo, né? Então, e aí depois, quando eu fui trabalhar para o Exército, mas eu já fui pensando em discernir também essa vocação, né? Então, eu teria que servir no Exército, né? Eu tinha uma situação complexa, que não vale a pena falar tanto, mas o fato é que eu por conta de eu ter nascido fora do país, né? Quando eu me apresentei aos 18 anos, teve uma enrolação lá de documentos e tal, e aí o cara errou e eu teria que servir o Exército mesmo, eu fui obrigado a servir depois que eu me formei na medicina, né, como médico. E aí depois eu adiei o serviço para depois da residência, e aí quando chegou depois da residência, eu falei, vou servir. Aí eu servi como médico neurocirurgião no Exército, né, no Hospital Militar de Ara do Exército. E foi muito interessante, assim, em muitos aspectos, né? É muito difícil também, porque eles estavam inaugurando o serviço de residência em neurocirurgia lá, né? Então tinha uma demanda crescente, muito alta para ter casos, né, para poder abrir a residência de neurocirurgia. E ali, assim, eu entrei, quer dizer, eu era o mais como é que eles falam no Exército? O menos antigo, né? Como é que é? O mais novo, né? E da patente mais baixa, esqueci o nome do mais, mas enfim, eu era o mais baixo ali e, claro, eventualmente muita coisa sobrava para mim, praticamente foi quase como se fosse um R1 de novo, assim, né? Tinha um cara no Exército que ele falava assim que na vida a gente está sempre virando R1 de novo, né? Então, eu acho que isso é verdade, né? Mas o fato é que ali eu vivi de fato R1 de novo, e do ponto de vista espiritual eu fiquei muito grato a Deus, assim, porque apesar de ter sido muito sofrido como R1, né?
eu senti que eu pude viver com o coração como não tinha vivido o meu R1, né, próximo dele, né? Então, assim, então era a chance de eu reescrever, de certo modo, essa etapa da minha vida, né? Porque eu não tinha, acho, feito com o coração tão bom, né, meu R1, e ali no Exército eu tive a chance meio que de... Para quem está nos ouvindo, R1 é o primeiro ano de residência, que geralmente é o mais pesado, porque além da questão do maior parte dos trabalhos ficarem com o R1 primeiro ano, as questões de hierarquia são mais pesadas, né? Assim, o R1 não pode chegar, não sei se era ali na Unicamp assim, mas não pode chegar depois do R2, depois do chefe, o R1 sempre é o culpado. Então, é o primeiro ano de residência. Interessante que no servidor estadual, eu tinha muitos amigos da neurocirurgia, e lá o terror deles era o R2. Não, o R2 é bem pesado também. O R1 e o R2, são os dois. A neurocirurgia, o R2 é tipo o R1 da neurocirurgia, né? Então, assim, para quem está nos ouvindo, é o primeiro ano que já é famoso. Na verdade, em todas as residências, o R1 ele é bem famoso pelas humilhações. Geralmente, todo o trabalho chato fica na mão do primeiro ano, que está no primeiro ano. Então, ele está dizendo que quando ele foi para o Exército, como ele era de mais baixa patente, acabou que era parecido com o R1. Tudo ficava na mão dele, hierarquicamente ele estava abaixo, assim por diante. Pode. Tinha, claro, o pessoal trabalhava, tudo, né, que eu fazia tudo, né, na residência. Ali o pessoal era trabalhador também, mas não vou ser antiético com os colegas de lá. Mas assim, de fato é difícil, né, de fato alguém acaba assumindo um pouco mais a carga de R1 mesmo do lugar, né. E aí, no Exército tinha um agravante, né, para quem é médico vai entender, né, porque na residência você tem da responsabilidade compartilhada, né. Então, na residência, você está carregando ali o piano, mas você tem sempre o seu chefe, seu R+, para você discutir um caso difícil, o negócio você não está sabendo resolver, você põe para cima e tal. Agora, ali no Exército, era assim, uma carga de trabalho esse meio de R1, mas você já é neurocirurgião formado, então você tem que resolver também. É esperado que você resolva as coisas, né? Você não tem um professor para você ficar toda hora pedindo socorro, né? Então, assim, isso foi também particularmente interessante, difícil, né? Mas assim, eu senti que era quase como se fosse uma expiação, assim, do que eu tinha vivido do R1 na Unicamp, né? Assim, que era para viver com um novo espírito, né? Eu revivi aquilo, mas agora com um coração diferente, né? E, de fato, assim, claro, com nossas falhas, né, a gente sempre erra, né, mas eu senti que, bem ou mal, eu consegui levar isso para frente deste modo, né, e foi o lugar onde eu também acabei fazendo discernimento, então fazendo mais direção espiritual e tudo, e acabei encontrando um padre que tinha sido do Exército, né, então foi interessante, que foi meu diretor espiritual, e aí a gente conversava, tudo, então... E aí, a partir daí que eu comecei a fazer os encontros vocacionais no seminário diocesano aqui de Santo Amaro, que era quando eu trabalhava aqui em São Paulo, né, e foi onde eu comecei a fazer os encontros vocacionais. Depois eu voltei para Campinas, né, quando eu saí do Exército, voltei para trabalhar num hospital estadual que eu tinha passado no concurso ali, mas eu já voltei com a cabeça de, enfim, fazer os encontros vocacionais e entrar no seminário, né, naquele ano, né. Então trabalhei aquele ano, mas eu já trabalhei pensando que eu iria eventualmente sair daquele emprego e entrar no seminário no ano seguinte, né? E aí foi isso, né? Naquele ano, foi quando eu falei pro meu pai, né, que eu estava pensando na vocação de ser padre, né? Foi muito difícil para ele a partir daquele momento, né? Porque não sendo uma pessoa religiosa, né, é muito difícil, né, porque para ele, assim, a medicina, ele tem uma admiração imensa, né, pela medicina, pelos médicos, ele, assim, claro, ele não é que ele tem desprezo por padres, né, ele respeita muito tudo, mas para quem não tem fé, né, o padre é um cara legal, né, um psicólogo, alguém que ajuda, tal, mas para quem não tem fé, enfim, não tem muito sentido, né, ainda mais largar a medicina, que você ajuda tanto as pessoas, para virar padre, né. Então, foi muito difícil para ele nesse sentido, né? Mas ele sempre foi um bom pai. Ele sempre, assim, tudo que um bom pai quer é ver o filho feliz, né? E isso ele sempre foi, né? Mas foi muito doloroso para ele, assim, esse caminho nesse sentido, assim, de eu estar... Para ele, eu estaria jogando tudo fora, né? Então, assim, sempre foi difícil. O seminário inteiro para ele foi muito difícil, assim. E ele sempre quis me trazer muitos questionamentos nesse sentido, né? Mas, claro, ele nunca me proibiu, nunca foi... desumano, nunca fez nada de... sempre me respeitou, né? Mas para ele foi particularmente pesado, né? Para minha mãe, nem tanto. Minha mãe tem muita fé, né? Então para ela
por um lado, acho que ela ficava angustiada de ver meu pai, né? Mas por outro lado, acho que ela, assim, como uma pessoa de fé, acho que ficava feliz, né? Se fosse realmente uma vocação, né? De ter tido uma vocação na família dela e tudo, né? Então, tinha isso daí, né? E, eventualmente, nesse ano, eu fui, nas minhas últimas férias ali, eu resolvi fazer uma viagem, né? Com o meu irmão. E aí eu peguei lá o dia do salário e tal, a gente foi viajar para a França, né? Meu irmão e eu e tal. E lá na França fiz questão de passar em Lourdes e em Ars, né? Não, tem que passar em Ars, né? O patrono dos padres diocesanos, São João Maria Vianney, né? São João Maria Vianney, para quem está ouvindo. O cura d'Ars, né? O padroeiro dos padres diocesanos, né? E foi lá que ele teve o ministério dele, né? De padre, né? Então fui lá e visitei Ars, né? E, bom, muito interessante, maravilhoso, muito bonita. Uma cidadezinha pequena mesmo, ainda você sente a presença dele ali, né? Não sei se já foi para Ars, mas aí eu tava ali, né, rezando diante do corpo dele, e tá ali o corpo dele, né, tudo pra, Deus podia me dar um sinal aqui, né? Eu tô aqui diante do corpo do São João Maria Vianney, vou entregar minha vida pra Deus ano que vem, vou entrar num seminário. Acho que assim, se ele quer dar um sinal, ele podia dar um sinal agora, né? Assim, eu falei, deixa eu ler o evangelho do dia de hoje, né? Tinha me confessado ali, né? E aí o evangelho dizia assim: uma geração má e adulta pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Aí assim, eu pensei, não, puxa vida, né? Bom, claramente alguém ouviu, né? Eu pedi, a pessoa disse que não ia dar, né? Então assim, eu ouvi, a pessoa respondeu, né? E deu uma paulada na minha cabeça, né? Mas assim, logo depois, né? Uns 10 segundos depois, eu senti assim que Deus não ia dar um sinal inequívoco, porque ele queria que fosse uma entrega livre, né? Então, se ele me desse um sinal assim, não, você tem que ir, é isso, tal, no meu caso, pelo menos, né, não sei, talvez alguém tenha tido isso, né, mas no meu caso eu senti que, claro, eu teria que seguir, né, se Deus falou que eu tenho que ir no seminário, claro que eu vou falar não para Deus, né, então assim, lógico que eu vou, né, mas ele não queria que fosse assim, né, ele queria que fosse uma entrega livre, né, de um filho amado, né, e que sempre seria livre, que se eu não escolhesse isso, ele também me abençoaria, né, então assim... Então, sempre foi uma coisa que eu tive que amadurecer e crescer muito ao longo do período do seminário, essa questão da vocação livre, né? É uma entrega livre de amor, né? E eu sempre tive isso muito claro, né? Na minha consciência ali todo o tempo do seminário, mesmo durante as dúvidas, né? Que a gente tive, né? Bastante dúvida ao longo do seminário. A gente sempre pensa, nossa, será que... Você fez um seminário normal? Ficou lá? Eu pulei, na época eram 2 anos de filosofia e 4 de teologia. E tinha o propedêutico, né? Eu pulei o propedêutico, o primeiro ano de filosofia, fiz o segundo e as 4 de teologia, né? E no segundo ano, as principais matérias da filosofia, né? Metafísica, ética, teoria do conhecimento, lógica, né? E inclusive eu gostei muito, né? Achei que foi muito grato, foi bom, gostei muito. Então fiz 5 anos de seminário total, né? E aí, durante o seminário foi isso, né? E, claro, a caminhada ali, o segmento... Era tudo igual com todo mundo. Isso, tem muitos que me acompanham, que me escrevem e acham que é complicado o seminário depois da idade adulta. Tem um que está no seminário do Rio de Janeiro, que é seminarista, né? Mas assim, só resumindo, não teve grande dificuldade não, né? Assim, Não, dificuldades graves não tive, claro, a gente tem as dúvidas no meio do caminho mesmo, né? Existe, infelizmente, né? Acho que todo lugar que tem muito homem deve acontecer isso, né? Assim, um certo infantilismo, né? Então, assim, então, claro, é difícil, às vezes, para você que está já na vida profissional, você já está, às vezes, um pouco mais velho, às vezes vai entrar pessoas ali que vieram direto do ensino médio, enfim, né? Então, assim... Não, teve muitas pessoas maravilhosas ali, né? Eu aprendi muito mais com eles do que acho que eles comigo, mas de maneira geral, mas às vezes no jeito de brincar, né? Algumas coisas assim que você tem que aprender a crescer, né? Então assim, então foi algo que enfim, foi parte da caminhada, você estranha um pouco, né? Você tendo tido uma vida fora, né? Pelo menos pra mim, né? Não sei, depende acho que do lugar que você entra, né? Foi muito bom o seminário aqui, assim, de maneira geral. Os seminaristas foram bons, né, os meus colegas, que eu falei de novo, eu aprendi realmente bastante com ele e com eles, né? Você tem que ter essa humildade de aprender. Assim, a gente é muito, sei lá, eu era médico, sabia ser médico, mas não sabia ser padre, né? Nunca tinha servido ao altar, não sabia nem mexer no missal, não sabia nada, assim, nunca fui acólito, não fui ministro da Eucaristia, nunca fui assim,
de uma vida paroquial intensa, né? Eu ia nas missas, né? Recebia os sacramentos e tudo. Comecei a ter uma vida paroquial, mas no final, quando eu já estava discernindo a vocação, que eu me encontrei numa paróquia que era de rito maronita. E até hoje eu tenho muito carinho por eles ali, né? E ali acabou sendo a minha paróquia, né? Então, assim, ali eu participei um pouco do grupo de jovens e ajudava o padre ali e tudo. Mas eu não tinha essa vivência, assim, intensa, né? De pastorais de igreja e tudo. E foi algo que eu tive que realmente aprender, né? E foi algo que eu aprendi ao longo do seminário, assim, essa parte mais pastoral, né? Menos intelectual, né? Embora intelectual também, né? Seminário, tranquilo também, com os padres. Tem hierarquia que a gente tem que seguir, é parecido com o exército. Acho que também, né, nesse sentido, o exército me preparou para isso, né? Parece muito, aliás, né? A igreja e o exército, assim. Não no mau sentido, né? Pode ser no mau sentido também, mas no bom sentido também, né? Existe uma hierarquia, né? Você tem que pedir permissão para certas coisas, você tem, enfim. Às vezes uma pessoa que é mais nova que você vai mandar em você, né? Assim, de idade, né? Mas ela tem mais tempo de caminhada, né? Então sim, existe essa hierarquia, existe o prefeito de disciplina, existe o reitor, existe o bispo, né? E mesmo como padre também, né? E você tem que pedir autorização, pedir coisa, você está sobre uma hierarquia. Então, nesse sentido, eu senti que o exército me preparou um pouco para isso também, né? E claro, a gente está sempre crescendo, sempre aprendendo, né? Mas aprendi muito no seminário, foi muito bom. A formação intelectual foi boa, o instituto foi bom, né? Então, assim, eu sou grato ao tempo de seminário. Eu não sofri absurdamente lá, assim como algumas pessoas às vezes têm trauma, né, de seminário. Você fala, nossa, seminário, não quero voltar, não quero pensar. Não foi assim, eu não tenho esse trauma do seminário como muitos tiveram, não sei se talvez tivesse tido sorte, né. Enfim, né, eu sou grato, né, aos reitores e tudo. Então não foi assim um período traumático da minha vida nesse sentido, né. Acho que foi mais difícil mesmo foram os períodos de dúvida, né, que eu tinha ali dentro, às vezes o desejo de sair, né, mas eu sempre falava na minha oração para Deus, né, eu sempre sentia que era livre, né, que eu poderia sair se eu quisesse, né, mas eu sempre dizia para ele assim na oração que se fosse para sair, era para sair para ser mais dele, né, não menos. Então, assim, se fosse para sair, é para ser mais tanto fora, né, e não menos, né, então, assim, foi algo que eu tinha... Você chegou a ter crise mesmo, assim? Não, assim, eu nunca... Eu tive uma crise, sim, que eu falo assim, não, eu vou sair, né, que foi no final do primeiro ano. Eu tinha saído de férias e tudo, e aí quando eu tava pra voltar das férias, eu pensei assim, bom, eu não tive nenhum relacionamento, não tive nada, né, mas assim, realmente crise interior mesmo, né, mas eu pensei assim, não, eu vou voltar pro seminário, vou reunir minhas coisas, devolver as coisas emprestadas que eu peguei e vou embora, né. E aí, nesse momento, a gente sempre tem aqui na Diocese uma experiência missionária, né, no começo do ano. Então a gente vai na região aí mais de periferia, né, e passa lá uma semana, né, passando nas casas, enfim, né, fazendo oração, falando com o povo, convidando, participando da paróquia ali, e dormindo ali, né, na casa do povo, então no salão paroquial. E aí nessa missão, eu vi assim, me senti assim muito tocado pelo bem que um bom padre faz, né? Eu vi que o padre ali era um padre bom, né? Ele era dedicado, um bom padre, um padre assim, dedicado, correto, né? E um outro padre, né? Tinha feito um certo mal ali na região e tudo, né? O pessoal estava meio ressentido. E ali agora, né? Ele estava fazendo um belo trabalho, tudo. Eu falei, nossa, mas como o povo precisa de um bom padre, né? Que diferença que faz, né? Um padre que é bom, né? Que realmente faz o que Deus pede para ele, né? Então, assim, foi algo que me tocou, né? O nosso povo precisa, né, de bons padres, né? E outra coisa foi, logo depois tem um retiro, né? Todo ano tem um retiro de seminaristas e tal, e o retiro que eu fiz foi dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Gostei muito. Nossa, achei maravilhoso. Né? Acho que... Você já fez? Nunca fiz. Nunca fez? Nossa, maravilhoso, assim. Mas, assim, acho que já ouvido... Eles dizem que depende muito de quem conduz, né? Eu tive a sorte de ser bem conduzido, mas também assim, eu usei muito, né, o livro dele mesmo, os exercícios espirituais, né, meditei muito ali. Nossa, e foi, assim, pra mim foi maravilhoso, né, gostei muito, fiz mais de uma vez, né, e naquela dúvida mesmo ali, né, assim, né, eu querendo ser generoso com Deus, né, você tem ali o discernimento dos espíritos, gostei muito dessa parte do discernimento dos espíritos, nossa, achei sensacional, né, mas assim, eu lembro lá, eu tava ali rezando, né, diante do Santíssimo, e aí eu lembro ali lendo lá Santo Inácio, né, e ele falando do discernimento, ele falou assim, olha,
você coloca ali, né, os pontos ali, né, que são a favor, os pontos que são contra, tal, você pesa, né, você pede a Deus, né, o discernimento. Mas, eventualmente, né, assim, se, além de tudo, ao discernir um estado de vida, né, isso é na questão de discernir estado de vida, né, tem um capítulo ali. Se você ainda está em dúvida, tendo feito tudo isso, né, pede que Deus te dê a vocação que envolve mais generosidade e não se preocupe mais com isso. E aí, aí eu fiz isso, eu falei assim, então eu preciso pedir a vocação, né, de ser padre, é uma coisa que eu preciso pedir, né, todos os dias, né, então eu comecei a pedir para ele, eu falei assim, então eu quero que você me dê essa vocação de ser padre, né, eu quero, né, me dê essa vocação, se for da tua vontade, né, então eu comecei a pedir essa vocação, né, não só assim, ficar ali, será que eu quero, será que eu não quero, mas assim, eu pedi para ele me dar essa vocação. Então foi um ponto ali que me deu uma certa segurança ao longo do caminho, né, e no final do seminário, eu estava na época da pandemia, né, sempre eu fazendo essa oração assim para Deus, né, enfim, né, de que se fosse para eu sair, né, que eu seria para sair para ser mais santo, mais generoso, não menos, né, e eu senti que Deus me deu essa chance, né, então assim, teve a pandemia, né, e nessa época de pandemia o seminário fechou e tudo, né, e a gente ficando ali trancado como se fosse um mosteiro ali dentro, né, ficamos ali em clausura, né, e aí aí teve aquele chamado, a gente não sabia, ninguém sabia nada da pandemia e tudo, né, aquele caos. Depois só tem uns chamados do Ministério da Saúde, né, para médicos, né, em lugares urgentes, na Amazônia, né, e eu fiz assim, falei, nossa, acho que se me chamarem eu vou, né, assim, não posso dizer não, né, e aí, claro, chamaram, né, mandaram e-mail, né, e aí eu fiquei naquela crise, não vou pedir pro bispo, posso ir, né, falei, se quiser ir, pode ir, né, e aí mas eu lembro que eu conversei com o padre, né, que ele sempre me deu bons conselhos, falou assim, olha, uma vez que você coloca a sua vocação, você vai seguir uma vocação na igreja, né, você coloca a sua vocação nas mãos dela, né, não nas suas mãos exatamente, né, isso me marcou um pouco, assim, eu falei assim, acho que eu não devo ir, talvez eu esteja indo para fugir, né, mas eu senti que depois, olhando para trás, Deus me deu a porta, né, quer dizer, se eu quisesse sair para ser generoso e morrer mártir ali no começo da pandemia ali, né, porque estava todo mundo morrendo, né, que, enfim, estava bem no começo, né, aquela faltando oxigênio e tudo, assim, né, e, enfim, não sei o que teria acontecido comigo ali, né, mas talvez eu teria ido, eu teria pegado Covid grave, teria morrido, não sei, mas enfim, o fato é que eu não fui, mas ele me deu a porta, se eu quisesse, né, e aí depois, né, no último ano, aí eu já estava ali para fazer as promessas do celibato e tudo, né, e aí marcaram a data da ordenação para 19 de março, São José, né, e São José foi alguém, assim, que eu assim, fui crescendo muito em devoção, né, ao longo da minha vida. Eu estudei no Colégio São José, já tinha um certo respeito por ele, mas ao longo do seminário eu assim, aprendi a ter muita devoção a ele mesmo, né, porque assim, exemplo de homem, né, casto, forte, né, ele não é assim, enfim, né, exemplo de pai, né, e assim, então eu tive muita devoção a São José, né, desde o seminário, fiquei feliz, né, com essa data de ordenação diaconal, né, São José, nossa, que data especial e tudo, e aí veio a segunda onda ali, fecharam todas as igrejas, fecharam tudo. Aí o bispo falou assim, olha, a gente vai ter que cancelar a sua ordenação, né? Aí eu pensei assim, nossa, caramba, né? E aí eu fiquei mal. Assim, eu pensei assim, nossa, mas eu queria tanto ordenar no dia de São José. Aí eu comecei a fazer a novena de São José pedindo essa intenção. Eu falei, não, eu quero ser ordenado e quero que seja no dia de São José. E era o ano de São José, né? Também, né? Além de ser o dia de São José, era o ano de São José. E o bispo era Dom José, né? E depois eu vim para a paróquia São José também. Então, acho que tem uma proteção especial aí. Mas aí depois eu cheguei e falei assim, olha, por isso, eu não importo de ser ordenado na capela do seminário, né? Eu falei, você não se importa? Eu falei, não. Eu falei, então tudo bem, então pode ser. Aí ele me ordenou ali na capela do seminário e já aceitou ordenar no dia de São José, de uma cerimônia pequena, restrita, né? Tudo. E aí eu fui ordenado. A ordenação diaconal foi ali. A presbiteral foi 11 de dezembro, né? E também festa de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Que eu tenho muita devoção e tudo, então foi muito bom também. E foi isso aí, depois eu vim como vigário aqui. Aqui, Padre, eu não sei se com uma hora vai cair. Eu queria, assim, que se caísse, eu não confirmei com a Pasconto, a gente... Bom, não caiu. Deve voltar, acho que não caiu. E aí, foi a ordenação
ordenação diaconal. Isso, e depois, no fim do ano, né, 6 meses depois, né, mais ou menos, né, 11 de dezembro, foi a presbiteral. Né, e a sua primeira experiência como sacerdote? Como foi? Pois é, foi, assim, a primeira... Bom, claro, o bispo sempre fala, a sua primeira missa é essa aqui mesmo, né, da sua ordenação, ele sempre fala isso muito claro, né. Mas as primeiras missas, né, que a gente preside, né, assim, sozinho, né, uma que me marcou muito, claro, você está sempre ali, né, você vai presidir ali a Santa Missa, né, e na hora da consagração você sempre pensa, nossa, mas vai acontecer? Eu vou falar e vai acontecer, assim, vai virar o corpo de Cristo mesmo, né? Deus, todo padre pensa isso. Acho que todo padre pensa nisso. Nossa, mas se eu vou falar e vai virar, de fato, o corpo de Cristo, né? Então, assim, mas aí eu estava falando as palavras da consagração, claro, né? Você vai falar, né? E é Deus que vai fazer, né? Não sou eu, né? É o Espírito Santo que faz, né? Mas, assim, na hora que eu falei assim, né? Que seu cálice no sangue, o sangue da nova eterna aliança, será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Então, na hora que eu falei isso, eu falei, nossa, eu estou fazendo o que ele pediu. Quer dizer, ele pediu para fazer isso, né? Fazer isso em memória de mim. Eu estou fazendo. Quer dizer, ele pediu e eu estou fazendo o que ele pediu. Né? Assim, mas me deu uma alegria naquele momento, né? Então foi uma coisa muito, muito marcante, né? Assim, uma das primeiras missas, né? Que você falava, né? De fazer isso em memória de mim. Eu estou fazendo o que Jesus pediu, né? Ele pediu para fazer isso e eu estou fazendo. Então, assim... Isso foi muito bom, né? E no ministério diaconal eu gostava muito de pregar, gostava muito de fazer homilia, né? Então, assim, foi algo que me encantava muito, gosto até hoje. E como padre, assim, é uma vocação muito feliz, assim, de maneira geral. Eu tô muito, assim, é uma alegria muito grande, né? Assim, realmente celebrar os sacramentos, atender confissão, visitar doentes, né? Dar unção dos enfermos, né? Aqui do lado, eu estou no território paroquial, tem um hospital, né, do SUS, e eu tenho a possibilidade de ir lá, né, como voluntário, né, mas eu vou, né, passo ali nas pessoas, né, se é cristão, se é alguém que crê em Deus, eu faço uma oração, se é alguém que é católico, a pessoa quer se confessar, se são dos enfermos, dos sacramentos, algumas das confissões mais bonitas que a gente ouve são no hospital, né. Então, assim, tem gente que tem ojeriza, né, que não gosta, né, enfim, de sangue e tal. Pra mim, pra gente, isso aí a gente tá em casa, né. Então, assim, então nesse sentido, até é uma coisa que me alega o ministério também, poder ajudar nesse sentido, né, tá próximo, podendo ajudar as pessoas, né, e a gente vê, né. Sou administrador. Administrador de uma paróquia. Isso. É uma paróquia antiga ou recém-aberta? Aqui a Diocese de Santa Amaro é uma diocese recente, né? Então não tem paróquias muito antigas, né? A diocese é de 89 e a paróquia aqui foi fundada em 2005. Então, em 2005, a paróquia São José Operário foi fundada aqui. Então, ela ainda não tem 20 anos de paróquia, né? E a paróquia São José? São José Operário, exatamente, Então, assim, é muito bom, né? Você vê o bem, né, que você faz, claro, é Cristo que faz, na verdade, né? A gente, cada vez que a gente faz algo, assim, você sempre pensa, né? A pessoa vem pedindo algo, pedindo uma oração, tudo, você sempre pensa, nossa, mas será que eu vou ser capaz? Não, bom, se eu sou capaz, né? Eu vou rezar e que eu vou fazer a Deus, né? Vou fazer oração e com fé, e ele vai fazer. E de fato ele faz, muitas vezes, né? Às vezes a gente fica até, às vezes, abismado, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, padre, aquilo ali e tal, melhorou, aconteceu, enfim, né? São coisas assim que, claro, a gente sabe que não é a gente, né? Mas são consolos que Deus nos dá, né? Então é uma alegria muito grande nesse sentido, né? De ajudar as almas deste modo, né? Como padre mesmo. Então, o ser padre é muito alegre, de maneira geral, para mim, né? Não sei se eu estou no início do ministério, né? 2 anos, né? Pouco tempo, não sei se é o início do ministério, mas assim, o ser padre é muito, muito bom, me alegra muito. Porque às vezes acaba sempre pesando, acho que para a maioria dos padres são as coisas que não são exatamente do ministério de ser padre, mas que vem junto, né? Vem no pacote, né? Então, enfim, tantas outras coisas que vêm aí junto, né? E que, claro, fazem parte, a gente tem que fazer bem feito, né? Mas assim, as coisas propriamente sacerdotais, né? Que é pregar o evangelho, fazer homilia, celebrar os sacramentos, visitar as pessoas, né, ajudar quem precisa, né, enfim, isso é muito gratificante, né. Não sei se é só o início do ministério, mas até agora, sim, o Senhor nos ajudou, né. 2 anos. Não, com a graça de Deus não tive não, mas espero não ter nunca, mas não, nesses 2 anos
Foi muito bem, né? E eu fui muito bem acolhido também nessa paróquia, né? Porque o pároco aqui também, que era o pároco antes, eu fiquei como vigário dele, né? Então foi um pároco muito bom. Eu senti que foi uma certa associação também com a minha residência, né? Logo que eu entrei na residência médica, claro, a gente tem um bom conhecimento da faculdade, a gente aprende, mas é aquele conhecimento um pouco teórico, né? Não sei como é que é na faculdade. Acho que de maneira geral toda a faculdade de medicina é um pouco assim, né? Na hora que você cai na residência, que você realmente tem que fazer, né? Sei lá, por exemplo, no meu caso ali, você tinha que, sei lá, a pessoa estava ali, você precisava entubar uma pessoa, né? Você olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém ali. É você, ou você entuba ou você entuba, né? Quer dizer, você tem, tipo, enfim, né? As coisas, né, que vão acontecendo. Claro, tem um professor, mas às vezes o professor não está ali na hora, tal, né? Então, assim, então eu tive que crescer muito, né? Como médico no R1, né? E eu tive a graça de Deus, que eu senti foi um carinho muito grande dele também na minha vida, que quando eu estava bem no início do R1, eu tinha uma boa formação teórica, mas não prática, né, de emergência de maneira geral. Eu comecei bem no estágio do PS, né, bem na emergência ali de neurologia e, bom, você pega tudo quanto é casos graves, assim, né. E eu tive a graça de estagiar junto com uma outra médica que ela tinha feito 1 ano passando na clínica médica e ela era muito boa clínica, muito boa mesmo. Então foi assim, um super intensivo ali que eu aprendi com ela, né? Então assim, que eu senti um dom de Deus, né, mesmo, né? Que, nossa, eu aprendi muito do que eu cresci como médico, assim, eu devo a essa médica. Eu acho que ela nem imagina isso, né? Mas foi, né? E no sacerdócio foi parecido também, né? Você é padre, né? Você é ordenado, você aprende lá no seminário as coisas, tudo, mas quando você cai na paróquia ali, né? As questões práticas ali, como lidar, como aconselhar, como organizar isso, aquilo, enfim, todas as questões práticas que envolvem a vida de uma paróquia, né? Como padre, né? Você como autoridade ali, você tendo que decidir, se é um seminarista só, ajudando e tal, você tem que tomar pra frente, você tem que dizer, né? Então eu tive a graça de ser vigário de um padre muito bom pastoralmente, né? Ele era um grande pastoralista, né? Então eu senti que foi igualzinho a minha residência. Falei, caramba, foi igual quando eu terminei a minha faculdade, eu passei com uma clínica muito boa e aqui, tipo assim, quando eu saí, eu fui vigário de um padre que, assim, pastoralmente é muito bom, né? Muito bom com o povo e tudo, assim, que era uma coisa que eu sempre pensei, nossa, será que eu vou saber? Intelectualmente eu sei, né? Claro, eu sou bom de estudo, né? Mas essas questões, assim, que não são só puramente intelectuais, né? Então, assim, foi uma graça de Deus também, e foi alguém que eu fui muito grato, né? Nesse caminho, né? Então, esse pároco aí, né? Que fez um trabalho muito bom nessa paróquia. E aí depois ele acabou assumindo uma outra paróquia, né? E aí o bispo pediu se eu poderia ficar como administrador nesta paróquia, né? Aí eu falei, depende, né? Quer dizer, eu não tenho super experiência administrativa, né? Mas se o senhor acha que vai, né? Tudo bem, né? Aí ele falou, não, qualquer coisa você pergunta, tal, pra quem sabe, tal, então, tamo aí, né? Que bom, assim, é interessante como que cada um é uma história. Você ouviu minha história lá? Desculpa, tem hora que eu falo você, porque eu fui um seminarista que morei com fala você. E às vezes o inconsciente vai. Mas, como viu lá, a minha história é de alguém muito mais, como vou dizer, cabeça dura, um temperamento mais difícil, então Deus sempre teve que amansar de uma forma mais dura, experiências. E no seu caso a gente vê como que o Espírito Santo agiu de uma forma mais doce, né? Assim, a sua... eu sou cabeça dura, mas acho que Deus lida com as durezas de maneira diferente, né? Então... Acho mais tranquilo, né? Assim, a sua expressão, acho assim, a sua... Mesmo é um cabeça dura, mas que querendo ou não, ele consegue se dominar mais as paixões, o temperamento. Não é tanto o meu caso, né? A gente tem, assim, claro que a gente tem as nossas quedas, né, do passado, né, e, claro, assim, acho que todo mundo tem seus pecados mesmo, né, e Deus dá umas pauladas de vez em quando na gente. Eu lembro que uma vez, quando eu tava namorando, né, e, enfim, né, fui lá confessar, né, alguma coisa relativa ao namoro e tal, né, e aí claro, você tava sempre confessando aquilo ali, no automático, né, e aí o padre falou assim, engraçado, né, que aí eu falei uma palavra, né, ele falou assim, olha, você sabe que isso é matéria grave, né,
e que no sexto mandamento não tem parvidade de matéria. Falou um negócio assim, tipo, um desses mais antigão, assim, né? E aí, na hora que ele falou isso, claro, uma coisa meio dura, né, de você falar, né, ainda mais hoje em dia, né, a pessoa falar uma coisa dessa, né, mas acho que foi o que eu precisava ouvir naquele momento, assim, acho que foi o Espírito Santo, porque na hora que ele falou isso, meio que caiu a ficha, não, peraí, isso é algo sério, e eu preciso lutar seriamente para viver bem isso, né, então assim, foi interessante, né, foi uma confissão que eu lembro até hoje, né, quer dizer, na hora que ele falou isso, eu falei, não, peraí, isso é sério, eu não posso simplesmente ficar caindo nisso e ficar confessando e ficar tudo bem, entendeu? Assim, então, não, eu preciso me empenhar seriamente nisso, né? Então sim, mas de maneira geral, eu senti que Deus lidou com muita doçura comigo, sim, de maneira geral, mas acho que é porque é o seguinte, porque eu sempre tive uma cabeça meio de fariseu, assim, né? Então, assim, sempre fui muito, assim, né, até meio obsessivo, né, acho que a pessoa meio toque, assim, né? Então, eu até entendo que foi por isso que Deus me chamou antes de ser médico, né? Porque acho que se ele me chamasse no ensino médio, eu seria muito bom intelectualmente, né? Porque eu era bom de estudo e tudo, mas eu seria péssimo com as pessoas, né? Porque, assim, eu seria muito duro, muito difícil, né? Bem fariseu mesmo, né? Porque acho que é uma tendência que a gente tem, né? E eu acho que Deus nisso, ele foi quebrando um pouco do fariseu que existia em mim, né? Com tudo isso, principalmente a iniciar pela medicina, para ver que eu ia para aprender que eu ia cuidar de pessoas, né, e não de coisas, objetos ou de programas, né, mas eram de pessoas, né, que teria que aprender a amar essas pessoas, cuidar delas, a querer vê-las bem, né. Então acho que o caminho da medicina foi um caminho de me curar para aprender a amar e querer cuidar de pessoas, né, então assim, acho que Deus foi... Mas a doçura tem a ver assim, com essa questão de quebrar o fariseu. Porque o fariseu ele é uma pessoa muito dura, né? E ele precisa aprender, né? Essa doçura de Deus, né? Então... E assim, eu sempre gosto de explorar um pouquinho. Eu tenho mensagem do Brasil todo de gente, até médico, que gostaria de ser padre. Como é que é o seminário aí? Eu fiquei feliz de saber que o senhor gostou lá de toda a formação. Como é que é o seminário de Santo Amaro para vocações tardias, às vezes, que vem de outro estado? Ele é mais fechado, ele é aberto, vale a pena se alguém quiser ir lá conhecer, ou não, ele não costuma aceitar? Não, aceita, assim, quer dizer, tem que, caso a caso, né? Eu acho que eu mesmo, assim, quando eu entrei aqui, eu vim de Campinas, né? É claro que sempre... de maneira geral, a pessoa sempre vai perguntar, mas por que você não entrou na sua diocese e tudo, né? Se eu fosse dar um conselho hoje, sim, eu mesmo, né? Eu acho que se o seu seminário na sua diocese, se você tem certeza que ele é bom, entre nele, né? Acho que assim, se você acha que ele é um bom seminário, né? O seminário de Santa Amaro é muito bom, sim, de questão moral, assim, graças a Deus eu achei muito bom. O pessoal fala, nossa, porque no seminário acontece isso, acontece aquilo e tal. Nossa, graças a Deus, lá no seminário de Santa Amaro eu tô no paraíso, então, porque assim, não via lá e falava, o pessoal aqui é tranquilo, não tem, enfim, essas loucuras que às vezes o pessoal fala aí, né, que tem, né, em alguns lugares. Doutrinalmente também eu achei bom, né, então não tinha essa questão assim, teologias esquisitas, né, é bem ortodoxo na teologia dele, né, que era uma coisa muito importante para mim também, que eu pensava, né? Então, assim, de maneira geral, de moral, de doutrina, ele é muito bom. Em relação à aceitação de candidatos, eu acho que é caso a caso, né? Então, assim, eu sei, tem candidatos hoje no seminário de Santa Amaro, tem seminaristas que não são daqui da diocese, né? São de fora da diocese, mais de um, e foram aceitos, estão no caminho, né? Então, acho que é caso a caso, né? E é possível, né? Mas acho que a pessoa sempre tem que pesar, né, algumas coisas, né? Então, a distância da família, né? São coisas que contam, são coisas concretas, né? Que às vezes a pessoa não está pensando na hora, mas, sei lá, às vezes realmente precisa estar mais perto da família, tem alguém que precisa, alguma pessoa doente, ou não sei, né? Ou então a pessoa vai ter que renunciar a isso mesmo. Falar, olha, não vou estar perto da minha família em grandes ocasiões, né? Vai ter batizado, vai ter casamento, vai ter não sei o quê, e eu não vou estar, né? Eu vou estar longe, vou estar numa diocese mais distante e tudo, né? Então isso é uma coisa que a pessoa deve pesar, né? Assim, se ela vai ser diocesana, né? Não é insolúvel, mas é algo assim, né? Que eu vejo os padres daqui da diocese de Santa Amaro, eles estão sempre tranquilos, né? Com a família deles, tudo. Eu já estou um pouco mais distante, né? Não deixo de ir, visito, né? Vou,
Mas, assim, é diferente, né? De um padre que é daqui, né? Da Diocese de Santa Amaro, para mim que sou de outra diocese, né? Então é algo a pessoa pesar, mas não é o único fator, com certeza, e pode dar certo, sim. E para esses jovens, assim, até tipo, como tem já vários aí com curso superior, que desejam realmente, eu sinto muitos que às vezes essa questão de seminário, talvez pode até ser algo que eles ouvem e acabam ficando com um certo receio de entrar no seminário local onde eles vivem, né? Uhum. Mas eu sinto que muitos deles têm uma sede, né? Uhum. Qual seria, assim, olhando assim pela câmera mesmo, sua mensagem para essas vocações, assim, aqueles que estão meio desanimados, a igreja é isso, eu ouço isso, os padres fazem isso, fiquei sabendo que no seminário tem isso, o papa é aquilo, o meu bispo é assado, a igreja está degringolando, como alguns dizem. Parece que o futuro da igreja é um pouco... Diante de tudo isso, assim, eu estou falando coisas que a gente ouve, né? Do Brasil todo. Qual seria a sua mensagem para esses vocacionados, potenciais vocacionados? Seja também que não seja mãe, pode ser de 18 anos, 17 anos, claro. Mas também vocações tardias. Diante de todo esse contexto aí brasileiro e mundial da igreja, da formação e tudo mais. Olha, acho que em primeiro lugar, né, olhando para a câmera, bom, isso claro, com muito equilíbrio, mas em primeiro lugar, o dono da vocação e quem chama é Jesus Cristo, né, ele mesmo, e a igreja também é dele, né, então acho que se a pessoa realmente tem que ter esse sentido chamado total por Cristo mesmo, pelo próprio Cristo. Eu gosto como em inglês eles falam por Christ himself, né? Então é ele mesmo, é Cristo ele mesmo, né? Então assim, e não outro. Então acho que isso em primeiro lugar, né? E o chefe da igreja é ele, né? Em primeiro lugar, ele é a cabeça da igreja, né? De São Paulo. Então assim, e claro, em comunhão, sempre com o Papa, com os bispos, né? E em obediência também, né? A gente ninguém tem a Cristo sozinho sem a igreja, né? Então, mas a igreja é dele também, né? E ele cuida dela, né? Então, assim, ele mesmo sabendo que a igreja teria dificuldades, que padres, todo tipo, né, de pessoas, né, na igreja teriam dificuldades, ele mesmo assim quis, né? Dos 12 apóstolos, tinha Judas entre eles ali, né? Desde o início, então, mas ele quis agir por meio de instrumentos de barro, né? Fazendo esse tesouro em vaso de barro, como diz São Paulo. E ele quis que fosse assim. Então, eu acho que a igreja, na verdade, as pessoas falam, né? Eu não posso encontrar Deus em todo lugar, né? De certo modo, sim, né? Você pode encontrar Deus, está em todo lugar, né? Mas na igreja, ele está de maneira humilde, né? É o Cristo pequeno que está na igreja, né? Não é o Cristo, claro, o Cristo glorioso que toca todos os cantos do universo, ele está em todo lugar mesmo. Mas o Cristo que se fez carne, pequeno em Belém, e que morreu na cruz, ele está na igreja, que é pequena, que é de barro, e que não alcança todos os lugares, que tem seus limites, né? É a continuação do Cristo pequeno, na verdade, né? Então, eu posso encontrar Cristo no meu coração, né? Posso, mas na Eucaristia eu encontrei ele na forma menor ainda, né? Mais humilhado, né? Mais pequeno, menor, né? Então, assim, é o Cristo humilde, né? Então, assim, a igreja é isso, no fundo, né? E os defeitos dela mostram apenas isso, né? Os defeitos do padre. Mas o chefe da sua vocação, o chefe, quem chama, é em primeiro lugar Jesus Cristo. E claro, ele sempre vai fazer em comunhão, né? Com o Papa, com os bispos, né? Com toda a igreja, né? Mas se entra no seminário, se segue uma vocação por causa dele, né? Que chama, né? A sua vocação é em primeiro lugar dele, né? E se é dele, claro, se suporta também as dificuldades e se pede o Espírito Santo para lidar com as coisas graves e as decisões difíceis que você tem que tomar, né? Se são coisas escandalosas, coisas assim absurdas que não é possível de tolerar, então é colocar diante de Deus, clamar o Espírito Santo e tomar a decisão que o Espírito Santo te inspirar, mantendo a sua comunhão com a igreja, com Cristo e a sua fidelidade, né? Então, de repente, nossa, é impossível, né? Esse instituto aqui não tem como, tá totalmente fora, tá totalmente perdido, né? Em diversos sentidos, sentido da fé, sentido moral, tudo bem, então eu vou sair, vou procurar um outro, né? Ou então, enfim, né? Mas em geral, é o próprio
próprio Cristo, né? E na igreja, em particular, a igreja católica, é o Cristo humilde e pequeno, né? Mas é ele mesmo, não é outro, né? O Cristo encarnado, né? Que se fez carne e que continua a ser carne. Em nós, né? Nos padres, nos bispos, né? Tudo batizado, no Papa, enfim, né? Mas é como ele quis, né? Ele quis uma igreja de carne, né? E cujo chefe é ele mesmo, né? E cujo espírito é dele também. Então, quem chama é ele, né? Eu sempre falo que hoje com a internet, muita gente ouve a homilia de cada padre, né? Assim, às vezes vai na minha missa, depois ouve a homilia. E é muito interessante porque às vezes a gente ouve uma coisa em um determinado momento, por exemplo, com todo o conhecimento que a gente tem, teológico, tudo, mas essa sua fala, o Cristo que está na igreja é o Cristo humilde, pequeno, não é o Cristo glorioso que a gente queria que fosse, né? Já voltasse guerreiro, como os judeus queriam. Era Apocalipse, né? De forma diferente. Eu confesso que a sua fala foi para mim também, assim, interessante. Até depois peço até autorização para um dia usar isso. Não, fique à vontade. Porque realmente a gente fica como os judeus queriam um Cristo, um Messias que chegasse glorioso, arrebentando com todo mundo, né? E a tendência nossa hoje é essa mesmo, de querer um Jesus da segunda vinda, já chega e quebra tudo, né? Quebra tudo, põe tudo no lugar. Mesmo o Cristo pequeno virou algumas vezes no tempo, né? Deu umas chicotadas ali, mas assim, foi um pouco a exceção, né? Não foi a regra, né? Mas eu acho que a gente vai terminar essa live com essa coroação, assim, de que nós estamos seguindo hoje na igreja um Cristo crucificado, que é humilhado, muitas vezes é até profanado, né? A Eucaristia é levado para locais de profanação, mas que é ele, né? Que vai, ele não deixa de ser Eucaristia quando alguém rouba numa igreja e às vezes a gente quer estar numa igreja em que somos os maiores, os honrados, os vencedores, né? E assim, sim, já que a gente vai terminar, só para não deixar de falar dela, né? Da Virgem Maria, né? Que para terminar, mas pode ficar à vontade. Agora eu estou tranquilo. A Virgem Maria também é parte, né, do nosso caminho, né? Uma oração que me acompanhou muito no seminário, foi a oração do Lembrai-vos, né? Lembrai-vos ao Píssimo Virgem Maria, né? Então, assim, essa oração me acompanha até hoje, né? Nunca soube dizer que alguém tenha recorrido à vossa proteção. Então, assim, foi uma oração que me acompanhou muito. Eu me consagrei, bom, eu já tinha recebido escapulário, né, quando eu era adolescente, mas eu me consagrei pelo método de São Luís nesse caminho vocacional também, né? Então, foi parte, né, dessa... sempre aquela frase lá eu acho que é de São Luís, não sei quem que é, né? Mas aqueles que Deus quer fazer muito santo, ele faz muito devoto da Virgem Maria, né? Então eu sempre pedi, nossa Senhora, me faça muito devoto da sua mãe, né? E a gente chama ela de mãe, né? A gente chama ela de mãe, né? Nossa mãe. Mas, de novo, né? Ela é a mãe do Cristo pequeno, né? Ela é a mãe do Deus que se fez pequeno, né? E, portanto, é a mãe de todos aqueles que sabem se fazer pequenos com ele, né? É assim que ela é nossa mãe, de certo modo, né? Ela é mãe da igreja, né? Porque ela é mãe do Cristo humilde, né? E nossa, né? Também, né? Então, quando a gente chama ela de mãe, é isso que também a gente está dizendo, né? E se colocando debaixo da proteção dela. Nós, como o Cristo pequeno, né? Que nasceu dela, né? Que no fundo a glória dela é a humildade de Deus, né? De querer se abaixar, né? Toda a glória dela vem da imensa humildade de Deus, né? No tempo marcado, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, né? Para resgatar os sujeitos à lei. Então a glória dela toda vem da grande humildade de Deus, né? Que se dignou fazer filho dela, e a nossa também é essa, né? De ser filhos delas, sendo pequenos e humildes como o Cristo, né? E ela é mãe de todo aquele que se faz humilde e pequeno, né? Então, eu acho que ela cuida com esse carinho especial, né? Ela gera de maneira humana, né? Não de maneira angélica. A gente gostaria de ser um padre angélico, né? Um padre assim, mas não, a gente é um padre, a gente é um ser humano, né? Um homem, né? Como Cristo, né? Então, e ela é mãe dos que querem ser gerados humanos na imagem dele, né? Então, também nos colocarmos debaixo da proteção dela também, né?
Sim, mais uma complementação perfeita, né? Vocês entenderam o que ele falou, assim, nós conseguimos ter algum tipo de glória, principalmente Nossa Senhora, claro, mas através da maternidade espiritual dela, porque ele se realmente se humilhou, senão nós não conseguiríamos ter a possibilidade de ter essa glória, né? Mas é claro, não quero ser demagogo, é difícil, sim. É difícil. Quem está acompanhando a gente, eu sei que às vezes tem momentos, eu também, quem é colérico como eu, assim, tem momentos que a gente pensa em derrubar tudo, passar a mão, né? Como um tabuleiro de xadrez, você quer jogar tudo para baixo, você não consegue mover aquele momento. Acabou no meu. Ai, droga. Bateria? Na bateria, deixa eu ver se eu consigo. Vai estar desligando. Ai. Tenta aí. Então, assim, não sei se a gente vai conseguir. Eu queria que tivesse pelo menos a bênção dele. Vocês estão vendo aí como que foi extraordinário, assim. Aí está a mensagem para seguir o Padre Alexandre Yacoub no Instagram. Ele também faz sempre homilias diárias. Ele é um rapaz muito humilde, simples. Fiquei muito tocado, acho que vocês também, né? Com a naturalidade que o Espírito Santo agiu na vida dele, assim, realmente extraordinário. Espero que ele volte, pelo menos dar uma bênção para nós. E me tocou muito essa... Claro que a gente fala de Jesus humilde, Jesus que tem a sua kenosis, mas quando ele falou para justificar essa nossa ansiedade de uma igreja mais perfeita, me toquei falando da sua fala aí, do testemunho que acabou tocando, foi a minha, viu, Padre Alexandre? Mas o seu me tocou muito quando eu assisti o teu testemunho nesse caminho aí. Que bom. E eu acho que isso é a igreja, né? Um complementa a fraqueza de um, a força de outro. Quando um está fraco, o outro puxa, o outro levanta. Quando um desanima, o outro está animado. Quando aquele que está animado desanima, o outro que estava desanimado anima. E a gente vai junto aí. Então, assim, sou muito grato, obrigado. Tipo, do coração, essa sua... Eu tô vendo que estava suada em São Paulo, é porque estava trabalhando. Não é? Porque aqui em Goiás pode ser até... Estou no ar-condicionado e estou transpirando. Mas em São Paulo é porque realmente estava trabalhando mesmo. Então eu fico muito feliz eu fico suado, eu fico ansioso e começo a suar. de ter dado o seu sim, dispor sua vida. Tenho certeza que vai ajudar muita gente assim, que estava em dúvida vocacional, ou até mesmo diante da situação que a gente está vivendo. Respondeu de uma forma maestral e simples, que foi direto ao núcleo da questão, né? Que é o essencial, que é o chamado de Cristo, né? A gente fala, no Lumen Fidei fala que a vocação é ex audito, né? Ela vem do chamado, Abraão sai da sua terra. Exatamente. Então silencia e ouve. Depois que ouve o chamado, é melhor, é mais prudente que siga, né? E é assim, você sente que é ele mesmo, né? Assim, não sei, acho que tem que ser um chamado pessoal, né? Eu acho assim, não é uma causa, né? É ele, né? Christ himself, né? Como se fala em inglês, né? Você sempre... Ele mesmo. Ele mesmo, né? E, claro, isso a gente está sempre aprendendo, né? E crescendo, e discernindo, e reaprendendo, né? E recomeçando, né? Mas não deixa de ser ele mesmo, né? E aí, eu quero deixar um convite. Já comeu piqui? Já, Padre Alexandre? Eu acho que eu nunca comi piqui, não. Já fui pro frango caipira, tá? Preciso ir, com certeza. Obrigado. Dá um convite, qualquer momento, quiser vir aqui a Goiás, vamos. Traga muita blusa de frio, viu? Para sentir um pouco o drama aqui que a gente vive. Mas fica o convite aí para um dia vir aqui a Goiás. Também, quando vier a São Paulo, visite aqui, São José. Pode deixar aqui, pode ter certeza que eu vou ir te fazer uma visita.
E muito obrigado mesmo pelo seu tempo disponível conosco. E eu queria que o senhor fizesse as considerações finais e depois desse uma bênção para mim, para todo mundo aí que nos acompanhou. Uma bênção sacerdotal aí, de essa vocação tão bela, tô chocado assim, com tanta tranquilidade. Eu sei que deve ter passado, mas realmente eu sou um mais rebelde, né? E realmente... É que o colérico tem uma rebeldia externa, né? O melancólico, como eu, tem uma rebeldia interna, né? Ótimo, tá bom. Né? Resumindo, é isso. Consolou na última hora. Deus sabe cuidar de coléricos e melancólicos, né? Mas os grandes santos, os famosões aí que todo mundo admira, são coléricos, né? Inácio, São Francisco de Assis, né? Enfim, são grandes apaixonados, né? Mas eu realmente fiquei muito tocado e brigadão. Falar obrigado 1000 vezes. Pode fazer suas considerações finais aí, nos dar a bênção. Fica o convite de vir aqui a Goiás e quando for São Paulo, eu vou avisar o senhor aí. Obrigado. Uma alegria. Bom, fiquei muito grato de estar colaborando com o Padre Pablo. É uma pessoa que eu admirei, né, pelo testemunho. Foi algo que me tocou, né, no meu caminho vocacional, né, assistir isso, né, e saber, né, que Deus chama, né, mais pessoas pelo mesmo caminho. Fala, nossa, não sou o único, né? De fato, Deus está vivo, Ele está chamando, né? Ele age na vida das pessoas. Então, assim, isso foi algo que me tocou muito, né? Do testemunho, da vocação, né? E agradecer essa oportunidade mesmo, né? Lembrando, sempre, quer dizer, o nosso testemunho é cristocêntrico, né? Do que Ele faz, né? A gente mesmo, né? Enfim, a gente tenta colaborar, ou pelo menos não atrapalhar, né? Mas é ele que faz, é um testemunho. Assim, eu sempre fiquei meio inquieto assim, de dar testemunhos, né? Nunca foi muito meu estilo, né? Mas aí depois eu pensei assim, não, bem, se é para testemunhar que Jesus Cristo está vivo, né? E que Ele age e que Ele agiu na minha vida, isso eu posso testemunhar, né? De que de fato Ele está vivo, né? Eu me senti pessoalmente chamado por Ele e de que Ele agiu, transformou muitas coisas na minha vida, né? E também, assim, um critério que me ajudou muito nesse caminho, né, de fato, foi esse. Foi quando eu fui vendo que, quer dizer, isso era um caminho que me fazia mais humilde, né? Assim, tomando contato com as nossas próprias... A gente se conhecendo, né? As nossas próprias lutas, nossas próprias dificuldades, imperfeições. Mas eu falei assim, nossa, mas... Quer dizer, ao longo do caminho do seminário, eu pensei, nossa, mas agora eu sei, né, da minha miséria. Antes eu não sabia, né? Eu achava que eu era, enfim, você acha que você é uma pessoa de sucesso, né? Você vai passando nas coisas e tudo, né? Vai fazendo uma carreira, as pessoas esperam grandes coisas de você, né? Mas à medida que Deus vai nos mostrando, né? As nossas imperfeições e dificuldades, né? E as crises ao longo do caminho, eu fui vendo que foi um efeito da graça mesmo, né? Que Ele foi me convencendo que seria Ele mesmo, né? E que também isso seria um sinal de que era Ele que estava agindo, né? Então, assim, se eu aceitasse, né? E faço o convite a toda pessoa, rezo sempre, toda missa eu faço essa oração que o padre fez, que me tocou, então eu faço explicitamente pedindo que Deus mande santas e numerosas vocações para a sua igreja, né? Especialmente sacerdotais, né? Nesse fim de semana, teve a primeira comunhão, eu rezei que Deus chame destas crianças pelo menos um padre, né, para a sua igreja, né? E para que um padre que seja fiel, né, que o ame de verdade e que também seja feliz nessa vocação, porque Deus também quer a nossa felicidade, nossa vocação também, para que sejamos felizes servindo, né, mesmo que haja dificuldades e lutas, mas ele de algum modo faz isso também uma vocação de felicidade, que a gente pensa, olha, eu não faria outra coisa, né, se eu pudesse, se ele me desse a opção, mesmo com as dificuldades, eu faria isso, não abandonaria, né? Como os apóstolos, né? Como os 12, né? Acho que se chegasse para São Pedro ali em Roma, na hora que ele fosse ser crucificado, perguntasse, olha, você teria preferido ficar pescando lá no Mar da Galileia? Acho que ele teria dito, não, eu preferia morrer exatamente aqui onde eu estou, né? Então que ele nos fortaleça, né? Pedir ao Cristo, né, que fortaleceu cada um dos apóstolos, peço ao Senhor Jesus que chamou cada um deles, né, pessoalmente, pelo nome, que chame também, né, por meio de nós, por meio das nossas orações, né, muitas pessoas generosas para segui-lo, para serem fiéis, que confirme os que Ele já chamou e que nos fortaleça com a sua graça e com a intercessão da sua mãe, a Nossa Senhora de Guadalupe, a Virgem Santíssima, que sempre nos diz, não estou eu aqui,
tu não estás debaixo da minha proteção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar, que vos dê a sua paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe muito. Muito mesmo. Rezo pelo Senhor nas minhas missas e rezo por mim aí sempre. E rezamos pelo... Tenho certeza que vão nascer muitas vocações nessa nossa live. Se quiser. Grande abraço.